Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta, graças a Deus, para mais uma live culto. Nós já temos orado, já temos lido a palavra de Deus, principalmente olhando para o texto que dá base, não é? Mais uma semana do clamor. Você sabe que a gente, a cada início de mês, reserva aí alguns dias para a gente estar em oração pelo mês que estamos envolvidos, mas de forma mais específica, orarmos pelas famílias, os lares, as casas. Estamos, graças a Deus, começando mais uma semana debaixo do cuidado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e que tem sido sempre fiel para com a sua igreja, para com o seu povo, para com as nossas vidas. E nós já fizemos a leitura oficial, ou seja, a leitura que nós tomamos por base para toda esta semana de oração desse mês de março, mas eu quero observar com você também um outro texto bíblico e eu quero ler com você no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 3. E nós estamos voltando, a nossa jornada falando sobre oração nesses últimos dias. Nós temos falado sobre a importância, a estrutura e o conteúdo da oração. Mas já temos lido, já temos orado já nesta manhã, temos lido a palavra de Deus, como eu disse, estamos começando mais uma semana. Desde ontem a gente já está envolvido aí nessa semana de oração em favor do mês de março e em favor das nossas casas e famílias. E a leitura oficial que fizemos hoje, que é a leitura que dá base ao tema da nossa semana, está em Isaías, no capítulo de número 30. Nós lemos aí do verso de número 23 ao verso 26, mas os versos são os versos de número 23 e 26, para que você guarde no coração e que essa palavra possa se aplicar à sua vida. E o tema que estamos abordando durante toda esta semana é: e sereis abundantemente produtivos e sarados. E sereis sarados, e sereis produtivos, e sereis abundantemente abençoados e sarados. Eu tenho crido que este tempo é o tempo que o Senhor reservou para ministrar sobre as vidas, saúde e paz, saúde e abundância. E eu creio que assim será sobre a sua vida. Então tome posse dessa palavra aí de Isaías capítulo 30, verso 25 e o verso de número 26, apesar da leitura ter sido feita do verso de número, do verso 23 e 26, apesar da leitura ter sido feita aí do verso 23 até o verso 26. Mas a base, o texto base para o tema que a gente está abordando, está aí nos versos de número 23 do capítulo 30 de Isaías e o verso também de número 26. Isaías 30, verso 23 e 26. Nós vamos olhar, voltando para o texto em que paramos a semana passada, ou na sexta-feira passada, que é aí no livro de Jonas, no capítulo de número 3. Eu não vou me demorar aqui porque nós estamos na nossa semana de oração. Nosso propósito é de estarmos orando pelos pedidos de oração que têm chegado e nós vamos, em nome de Jesus, fazer isso para a glória de Deus, tá bom? Vamos fazer isso com muita alegria para a glória de Jesus. Jonas, no capítulo de número 3, nós estivemos falando aqui, inclusive citando uma visão muito interessante que o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, compartilhou com Stuart Ornett com relação ao livro de Jonas, E se pensa em Jonas, olhando para os 4 capítulos desse livro, como um homem em 4 posições.
E a primeira delas é aquele que aparece no capítulo 1 como um homem de costas para Deus. Jonas é aquele que deu as costas ou está de costas para Deus. No capítulo 2 nós temos aí uma segunda posição ou um segundo posicionamento de Jonas, que é um homem de joelhos diante de Deus. No capítulo 3 nós temos aí Jonas como um homem que está de pé diante de Deus. E no capítulo 4 nós temos Jonas como um homem que está sentado diante de Deus. E quando fizemos aqui todo um apanhado desse livro de Jonas, atentando para alguns detalhes que estão inseridos entre o capítulo 1 e o capítulo 3, nós estivemos falando sobre a oração de Jonas e levando em consideração o fato de que Jonas viu a oração no momento mais difícil da vida dele como algo muito importante. Ao mesmo tempo também consideramos a estrutura da oração dele e o conteúdo dela. Isto porque esta oração, e nós começamos a atentar bem para o capítulo 2, porque apesar de acontecerem algumas coisas no capítulo 1, é no capítulo 2 que Jonas começa a revelar que apesar de toda a rebelião do seu coração contra Deus, no capítulo 1, ele ainda tem algo na sua espiritualidade que fala. Ele ainda é um profeta. Ele ainda é alguém cuja espiritualidade ainda está viva. Ele ainda é alguém cuja sede, a fome, o desejo e o entendimento de qual caminho percorrer ainda está muito vivo dentro do seu interior. E isso me faz glorificar a Deus, porque a maior parte das pessoas que dão as costas para Deus, a maior parte das pessoas que se rebelam contra Deus, a maior parte das pessoas que tomam um posicionamento contra Ele ou com relação a Ele, quase sempre elas morrem no seu interior e se tornam pessoas que a cada dia dá para se perceber nas suas palavras, na sua visão, na sua forma de ir e de vir, que elas estão mortas espiritualmente. E Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, que é possível estarmos de pé, estarmos andando, estarmos respirando e ainda assim estarmos mortos espiritualmente. Nem todo morto é como aqueles que se encontravam no vale de ossos secos na visão que Ezequiel teve. Ali são ossos espalhados e toda estrutura desfeita e toda a história aparentemente apagada. E Deus vai trazer tudo isso de volta quando faz o rebuliço naquele vale. Mas há aqueles que estão caminhando, estão de pé, eles falam, eles até cantam, às vezes até pregam, às vezes até oram, mas estão mortos. Estão mortos. Jonas, ele é aquele que, apesar de toda a rebelião do coração, ele consegue se manter vivo diante de Deus. E quando eu digo que ele se mantém vivo, é porque ele, no capítulo 1, faz uma confissão. No capítulo de número 2, ele expressa com toda a verdade do seu coração o seu lamento e a sua crise, a sua agonia. No capítulo de número 3, ele é esse que aparece dizendo a Deus: eu entendi o teu recado, eu entendi a tua vontade, eu entendi o teu plano, eu me sujeito a ele, colocando-se na rota que Deus estabeleceu para ele e atentando a partir daí para aquilo que o Senhor tem determinado para este tempo. Ao mesmo tempo também, ele apresenta-se no capítulo 4 como um homem cujo coração está cheio de misericórdia. Misericórdia essa que para ele custou, porque ele pensava que Deus traria um juízo e uma destruição
sem dar a possibilidade das pessoas de Nínive se arrependerem, se prostrarem diante dele e se voltarem para ele. E Jonas é alguém que, diferente de qualquer pregador, ele torcia para que a sua pregação desse errado. É a coisa mais estranha da Bíblia. É um pregador que vai pregar desejando que ninguém se converta, que ninguém se renda, que ninguém se entregue, que todo mundo, depois daquela pregação, vá para qualquer outro lugar menos para o céu. E aí se fala de uma eternidade sem Deus, e esse era o desejo de Jonas para os ninivitas. Eu sei que ele tem todo um contexto histórico, principalmente do ponto de vista dele, né, que já lidou com todo o processo de estar subjugado àqueles que exerceram domínio sobre o seu povo, mas ele é alguém que torce para que ninguém leve em consideração a sua mensagem. Só que apesar de tudo isso, ele é esse homem que consegue se manter vivo diante de Deus. E é claro que ele se mantém vivo não por causa da sua força, mas toda essa construção que eu falei aqui, ela é importante, porque ele começa como um homem que confessa quando alguém diz de que povo és tu, quem és tu, e ele vai terminar com o coração se compadecendo, né, de tudo aquilo que está diante dele e acaba sendo ferido. Ele diz: Deus, por que isso está acontecendo? Eu estou me referindo àquela plantinha, aquela árvore ou aquela arvoreira, enfim, que ele se abriga debaixo dela. Agora, eu estou falando isso aqui apenas para você se situar com relação às coisas que a gente já vem falando aqui desde a semana passada, porque o foco nosso tem a ver com a oração presente no livro do profeta Jonas. E eu mostrei para vocês que ele ora, como ele diz no capítulo de número 2, de dentro das entranhas daquele peixe. Eu mostrei, olhando para o capítulo 2, verso 10, que Deus, em vez de falar com Jonas, quando Jonas orou, Deus falou com o peixe, porque Deus vai naquilo que nos prende para depois nos liberar para viver o que Ele quer que a gente viva. Mas a verdade é que o capítulo 2 de Jonas, verso 10, diz que o peixe o vomitou em terra. E agora Jonas, ele, pela segunda vez, e foi algo que eu foquei aqui na sexta-feira passada, ele percebe que a palavra de Deus vem a ele uma segunda vez. E eu parei justamente nesse ponto onde nós estivemos aqui atentando para toda essa interferência que há entre o capítulo 1, quando Deus fala com Jonas, no capítulo 2, quando em vez de falar com Jonas, Deus fala com o peixe, e no capítulo 3, quando Deus volta a falar com ele. E Deus voltou a falar, e eu tracei aqui um paralelo entre Jonas e Jacó, que viveu também um intervalo como esse. Eles não foram os únicos. Há muitos outros homens na Bíblia que receberam palavras de Deus, visitações de Deus, aparições de Deus, experiências com Deus, e o Senhor deixou por um tempo que esses homens lidassem com aquilo que tinha a ver com o seu silêncio. Eles viverem uma interrupção na comunicação e na comunhão com Deus. Até que o Senhor voltou a aparecer de novo. Até que o Senhor voltou a se revelar de novo. E eu disse aqui, a semana passada, que qualquer um de nós que já viveu esse tempo de intervalo na relação com Deus, sabe muito bem como é ruim querer uma direção e não saber para onde ir e o que fazer. Porque uma coisa era Jonas gritar, o que foi o tema da mensagem sexta-feira aqui: eu saí daí. Eu saí do inferno, eu saí
do caos, eu saí do ventre do peixe, eu saí das águas, eu saí do fundo desse processo. Jonas pôde gritar e eu saí daí. Só que ser lançado em terra não era saber o que fazer, ou ter a certeza do que fazer. Era apenas sair de um processo e ter que aguardar o que viria depois daquilo. E aqui o Espírito Santo me trouxe uma palavra porque há uma dificuldade muito grande para qualquer pessoa que saiu de um processo como que Jonas saiu, e aí você fala de alguém que saiu de uma crise violenta, de uma depressão violenta, de uma luta violenta. E as pessoas que passaram por alguma situação, que se sentiram lá no fundo das águas, as pessoas que saíram desse processo, em algum momento, elas vão se perguntar, e agora? E eu penso que essa era a pergunta de Jonas, quando a palavra de Deus vem aí. E agora? E agora o que é que o Senhor quer? E agora o que é que o Senhor tem? E agora o que é que eu faço? E agora para onde eu vou? E agora o que é que eu devo fazer? Considere que ele esteve no fundo das águas. Considere que ele esteve em meio a um processo que parecia não favorecê-lo de forma nenhuma. Embora ele estava vivendo uma construção diferente a partir daquele processo. Mas considere essa verdade para a gente poder começar aqui, junto com o Senhor, a meditarmos naquilo que ele tem para a gente aqui. Pense no homem que está dentro das águas e pense no homem que está saindo dessas águas. Pense em um homem que está dentro de uma situação difícil, de repente esse homem sai e agora ele diz, a minha vida está começando de novo. Eu estou começando a dar novos passos. Eu estou começando a trilhar um novo caminho. Eu estou começando a andar na rota de Deus de novo. E a questão é, e agora? Porque nesse intervalo Jonas não sabe se Deus o descartou como profeta. Nesse intervalo Jonas não sabe se Deus olhou para ele e disse, fica aí, eu já escolhi alguém para ir no teu lugar. Nesse intervalo Jonas não sabe se Nínive já está debaixo de juízo, se Nínive foi impactada, se Nínive foi lançada em águas, se Nínive teve seus muros derribados. Jonas não sabe de nada. Ele só está lidando com esse e agora. E é muito interessante isso aqui. Porque esse agora é aquilo que está bem presente na vida de todo mundo, que diz, Deus me tirou de uma situação que somente ele. Só que não é só sair. Porque abrir portas, sair de um buraco, sair do meio das amarras, não significa ter destino, não significa saber por onde vai andar, onde vai pisar e o que vai fazer. Mas Jonas vai ensinar a mim e a você aqui que quando ele coloca esses pés em terra, ele pode olhar agora para o céu e dizer, Deus, agora é contigo. Porque esse agora é meu. Para Deus já está tudo projetado, já está tudo pensado, já está tudo estabelecido. Sou eu e você que nos sentimos muitas vezes com medo, temerosos, inseguros. Somos nós que nos sentimos temerosos, inseguros, pensando o que será daqui para frente. Mas se você está em Deus, você sabe que Ele não lhe tirou do que tirou para vergonha, Ele não lhe tirou do que tirou para que você terminasse
sem saber, sem viver e sem estar realizando aquilo que ele determinou com um propósito firme e sabendo que você vai colher daquilo que está plantando em Deus pela direção que ele está lhe dando. Então o texto diz: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. E aqui eu quero que você considere o verso de número 2, o verso 3, o verso 4, e a gente vai para o verso de número 7, o verso de número 8, 9 e 10. Diz assim: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, proclama nela a mensagem que eu te direi. E levantou-se Jonas e foi a Nínive conforme a palavra do Senhor. Era Nínive uma cidade em extremo grande, de um percurso de 3 dias. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia. E pregava dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então veja que Jonas tem uma mensagem na boca. E a mensagem para quem saiu do ventre do peixe é: Nínive será destruída. Veja o verso de número 7. E fez-se proclamar e anunciar em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, dizendo: homens e bestas de cargas, gado maior e menor, não provem comida, não se alimentem, nem bebam água, mas cubram-se de cilício, homens e animais, e clamem a Deus fortemente, e então se converterão, cada qual de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará e se arrependerá Deus, e se apartará do ardor de sua ira, e não pereceremos. E viu Deus o que fizeram, se converteram de seu mau caminho, e se arrependeu do mal que dissera que lhes faria, e não o fez. Amém. A gente precisa atentar bem para algumas coisas aqui agora. A gente precisa atentar bem para algumas coisas aqui agora. Depois de tudo que eu falei aqui, dessa visão panorâmica em geral com relação ao livro de Jonas e essa recapitulação daquilo que a gente ministrou durante a semana passada, a gente vai concluindo esse pensamento sobre a oração no livro de Jonas, considerando aqui 3 coisas. Primeiro, como Deus via Jonas e a cidade de Nínive. E aqui a gente já tem claramente a visão de Deus com relação a Jonas. Quando o texto diz no verso 1: e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. Isso mostra que o próprio Deus olha para Jonas como aquele que ainda serve. E essa visão de Deus é a visão que se estabelece sobre a vida de Jonas, apesar de Jonas. Então Deus está passando por cima aqui da rebelião de Jonas. Deus está passando por cima da ira e da revolta e da raiva de Jonas com relação aos ninivitas. Deus está passando aqui por cima, e isso é bom levarmos em consideração. Do momento anterior que Jonas viveu. É como se Deus, olhando para Jonas, dissesse que a história existiria na mente de Jonas, mas não na mente de Deus.
essa parte, ela é interessante, porque quase sempre eu, você, nós, seres humanos, decidimos perpetuar na nossa memória as lembranças das descidas da nossa vida. E quando eu falo de Jonas, no capítulo de número 1, Jonas é o homem que desce. Ele é o homem que desce a Jó. Ele é o homem que desce ao navio. Ele é o homem que desce ao porão. Ele é o homem que desce ao fundo das águas. Ele é o homem que desce ao ventre de um peixe. E a gente tende quase que a eternizar essas descidas da nossa vida. E a gente faz isso, eu diria até mesmo contra Deus, porque Deus é aquele que já virou a página. Só que a grande pergunta é por que isso acontece, porque isso é uma realidade na minha e na sua vida. Isso é uma realidade na minha e na sua vida por causa da nossa mente. Que quer quase sempre nos pregar uma peça. Porque todas as vezes que você vai orar, ela quer trazer à sua mente a lembrança dos seus fracassos. Todas as vezes que você se posiciona diante de Deus para honrar e buscar a Deus, a sua mente quer lhe levar a um passado que o próprio Deus já apagou. E essa palavra, ela vem como uma palavra de restauração, inclusive porque nós estamos na nossa semana de oração. E o texto de Isaías que a gente leu, no capítulo 30, verso 23 e 26, ele traz essa ideia para a gente, de que seremos abundantemente abençoados, produtivos, mas também sarados. E não há quem precise mais de cura, a não ser dois grupos de pessoas, aqueles que estão sofrendo no seu corpo e aqueles que estão sofrendo com as enfermidades na sua alma, no seu espírito, no seu interior. E a forma de Deus nos curar começa por esse virar as páginas. E eu estou profetizando aqui sobre a sua vida, sobre o seu coração, porque eu tenho isso como convicção dentro da minha alma. Que para Deus, as coisas de ontem, de antes de ontem, da semana passada, dos meses passados, falando dessas questões que envolvem as nossas descidas na vida, elas já se foram. E é incrível como algumas pessoas, a semelhança do adversário da sua alma, elas querem lhe prender a páginas que já se foram. E eu comparo essas pessoas ao adversário da nossa alma, porque Apocalipse 12, capítulo 12, verso 10, diz que o adversário da nossa alma, ele é o acusador dos nossos irmãos. E se tem uma coisa que ele continuamente, constantemente faz, é acusar de dia e de noite, ou seja, é lançar as antigas páginas da vida de alguém na sua cara. Porque uma vez alcançado por Jesus Cristo, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que você é uma nova criatura. Você recebeu uma nova mente, uma nova visão, um novo coração, e tudo que havia de cédula contra você já foi rasgado na cruz do Calvário. E se você creu no que Jesus fez, você está livre. Porém, há muita gente querendo te prender a capítulos passados. E por mais que eu olhe para o livro de Jonas e considere os 2 capítulos passados da vida dele,
Eu não os considero para o acusar, mas para extrair lições das coisas que ele vivenciou. O que é lamentável é a ação constante, contínua, dos que querem segurar você nas antigas páginas. E o pior de tudo é que você, às vezes, como crente, acaba entrando em acordo quando alguém puxa as antigas páginas de alguém. E, às vezes, aumentando 1 milhão de vezes mais a história. Às vezes, tirando da história a realidade. Porque ali ele não inclui a maldade, a malícia, a malignidade que tomou conta do coração dele para cooperar, muitas vezes, para a destruição de alguém. E às vezes há pessoas que quando pegam essas páginas dizem, olha aí, Deus não, Deus virou a página, acabou. Eu estou profetizando na sua vida. Quando o texto diz que a palavra de Deus veio a segunda vez a Jonas, era Deus dizendo, Jonas, já virei os capítulos, já virei as páginas. E essa era a visão de Deus. Deus estava mostrando aqui, já nesse verso 1, que para ele Jonas ainda era útil. Desceu, é verdade, mas para ele era útil. Na visão de Deus, o coração, a boca, as mãos, a vida de Jonas ainda servia. Porque na visão de muitos, sua vida, seu coração, não serve mais. Na visão de muitos, sua vida, sua alma, seu coração, não serve mais. E você precisa entender isso como verdade de Deus para a sua vida. Estou falando que, às vezes, até mesmo no ciclo familiar, aqueles que querem te aprisionar a capítulos antigos, a páginas antigas, mas para Deus você é útil. Tanto é que a palavra vem a Jonas, e Deus mostra aqui que ele é um profeta que ainda tem a sua espiritualidade em alta diante de Deus. A ele veio a palavra. Segundo, Deus mostra aqui que com relação a Jonas, ele ainda é alguém que, no meio de uma geração, consegue ouvir a Deus. E isso ainda fala e fala alto. Porque Deus, no meio de tudo, ainda consegue ouvir Jonas. Ou falar com Jonas e fazer Jonas ouvi-lo ao mesmo tempo que quando Jonas falou com ele na oração, Deus também o ouviu. Então Deus mostra que há aqui, em terceiro lugar, uma conexão entre o coração de Deus e o coração de Jonas, e o coração de Jonas e o coração de Deus. Segure essa palavra para a sua vida. Porque Deus já virou os capítulos da sua história e você vai seguir em frente. Nenhuma amarra, nenhum ataque, nenhuma malícia, nenhuma malignidade vai te tocar, vai te alcançar. Porque o que Deus estabeleceu para a sua vida envolve a palavra de Deus sobre a sua vida uma segunda vez. E quem tem uma palavra de Deus na sua vida, ele não vai ficar preso a julgos, porque a palavra quebra julgos. Ele não ficará preso às amarras, porque a palavra destrói as amarras. Ela destrói as correntes. Porque o próprio Deus diz que a sua palavra é como um martelo que esmiuça a peia. Logo eu estou dizendo a você que na visão de Deus você ainda é alguém que tem valor, você ainda é alguém precioso, você ainda é alguém preciosa, e a graça de Deus está lhe alcançando e lhe alcançando neste dia.
Mas, em segundo lugar, eu preciso correr para a gente não tomar tanto tempo aqui. Nós devemos considerar a visão de Deus com relação a Nínive. Como Deus estava vendo Nínive. No capítulo 1, Deus traz a Jonas uma palavra. E diz no verso de número 2, levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Se você puder subir essa expressão, sua maldade subiu até mim. Então a gente tem aqui nesse capítulo 3, primeiro, a visão de Deus acerca do homem. Segundo, a visão de Deus acerca da cidade. Como Deus está vendo a cidade de Nínive? Estou fazendo uma pequena introdução dentro desse capítulo. Como Deus estava vendo a cidade de Nínive? Primeiro, Deus a via como ela o era. Uma cidade com poder do ponto de vista estrutural, porém, Deus a via como ela era. Uma cidade cuja maldade subiu até ele. Eu gosto de levar isso em consideração porque Deus é o Deus que tem prazer em perdoar o homem. E eu penso que essa nova chance de Deus para Jonas era por causa do coração de Jonas com relação a Nínive. E Deus queria que Jonas entendesse que ele estava aplicando à vida do próprio Jonas uma realidade que seria manifesta para com aquela cidade. Jonas precisava, como profeta, viver a experiência de ir lá no fundo das águas e ir lá para o ventre do peixe, para entender como essa cidade que foi descrita por Deus como aquela cuja maldade subiu até ele estava. E ele começa a descobrir, a perceber que essa cidade estava afundada. Mas o Deus que tirou Jonas de dentro das águas é o mesmo que tiraria essa cidade da situação que estava. A questão é que Jonas não queria que aquilo acontecesse, porque, como eu disse anteriormente, diferente de um apóstolo Paulo que tinha prazer que a sua mensagem alcançasse vidas e elas respondessem em amor, principalmente os gentios, Jonas queria que tudo desse errado. Era o homem que pregou para dar errado. É o homem que pregou para dar errado. Ele tem o desejo que ninguém se arrependesse na sua mensagem, para que todo mundo pagasse um alto preço diante de Deus. E é por isso que ele começa não com a mensagem de alguém que orou no capítulo 2, dizendo: Deus, eu estou no limbo, eu estou na mais profunda agonia. Ele começa a sua mensagem com o coração de alguém que diz: eu quero é que vocês se arrebentem. E chega já dizendo: daqui a 40 dias Deus vai destruir esse negócio aqui. É a mensagem com que Jonas começa: Deus vai destruir todo mundo. E aqui eu preciso dizer para algumas pessoas que às vezes têm corações que, quando me vêm orando, como eu orei aqui a semana passada, clamando por um avivamento com a intensidade de um profeta, com o coração na intensidade de um profeta, pedindo para que Deus trouxesse, movesse, trabalhasse, se para isso fosse necessário, mexesse com as estruturas, porque a palavra diz que Ele vai mexer com as estruturas do mundo. Há corações às vezes que assustado dizem: pastor, o
que é isso? O Senhor clamando, fazendo essas colocações, às vezes tão fortes, com relação ao posicionamento nosso como crentes, como igreja, no Brasil e fora do Brasil. Jonas, ele chega numa dimensão muito mais complicada, porque ele chega já dizendo: Deus vai destruir vocês. Enquanto gente como eu e outros oram por um avivamento, Jonas chegava dizendo: Deus vai destruir. Porque o profeta, ele era um nabi naqueles dias. E a ideia do nabi é praticamente alguém que movimenta, que agita, ou que causa agitação com a mensagem que carrega. O profeta seria, eu já disse aqui em outro momento, quando a gente estudou inclusive sobre a vida do profeta Samuel, ele seria um batedor de águas. Como eu sei que você é alguém que já nasceu rico e abençoado, você não vai conhecer bem o que é isso. Mas aqueles que já estiveram, né, diante de um tonel cheio de água, e que a alegria da sua vida era olhar aquele tonel cheio de água, já tiveram no mínimo prazer, seja em praia ou, no caso, dentro de casa com um tonel, de bater nas águas para que elas fossem sacudidas ali para cima e viessem sobre você, principalmente se o lugar ali estava tomado de um calor muito grande. O profeta, quando chegava, ele era esse que batia sobre as águas. E é o que Jonas está fazendo. Ele está batendo sobre as águas para que haja uma agitação na cidade. Só que o Deus que olhou para Jonas e diz: perdoei o homem, é o Deus que estava esperando uma resposta da cidade, porque às vezes na cidade tem um homem, mas o coração da cidade não revelou-se como um coração arrependido. E quando eu falo desse arrependimento, estou falando de indivíduos, não de um arrependimento coletivo. Embora aqui vai acontecer um grande avivamento, mas eu penso em cada um entendendo que precisava fazer a sua parte diante de Deus, para que a sua cidade não fosse destruída. Então a gente está aqui diante da visão de Deus com relação à cidade. Deus olha para o pecado da cidade e diz: é pecado. Deus olha para a maldade da cidade e diz: a maldade de vocês subiu até mim. E aqui a gente precisa levar em consideração que o Deus que perdoa o homem, ele quer manifestar esse perdão para a cidade, para todos. Os que nele creiam e reconheçam que ele é o Deus Santo. Mas ele sabe que em algumas situações nem todo o coração vai responder à altura do que ele espera. Logo, as pessoas saberão que a sua permanência na maldade lhe trará consequências destrutivas. E aqui entra a questão, porque Deus não está falando de gente que cometeu um erro, que teve ali seus momentos de declínio, seu momento de queda, de falha, de fraqueza. Não. Ele está falando de gente cuja alma e o coração decidiu estar totalmente entranhado com a maldade. E ele olha de Jonas: vai lá, proclama a mensagem que eu te direi.
E aí levantou-se Jonas e vai a Nínive, e quando entra em Nínive, ele sabe que a cidade era extremamente grande. O texto diz no verso 3 que para caminhar nela, você tinha aí que fazer um percurso de 3 dias. Ao mesmo tempo que de onde Jonas estava para chegar também, ele precisa fazer um esforço. Mas agora o verso 4 diz que Jonas começa a entrar pela cidade, caminho de um dia. E pregava dizendo à cidade: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Então vem uma palavra de destruição do ponto de vista de Deus. Ao mesmo tempo, o próprio Deus que olha para essa cidade e a vê na sua maldade, ele também vai abrir os olhos, mostrar que ele está vendo o arrependimento dessa cidade. Mas antes que eu entre nesse ponto, eu preciso considerar que Deus via essa cidade como a cidade que estava tomada pela maldade. E Deus disse: aonde a maldade habita, a destruição reinará. E aqui entra a questão: qual é a escolha de muitos? A destruição ou um novo tempo de construção de Deus na sua vida? Porque aqueles que querem a destruição permanecem na maldade que praticam. Mas os que querem uma renovação, os que querem uma reconstrução, os que querem um tempo de reconciliação, precisam tomar um posicionamento diante de Deus e dizer a Deus: eu reconheço que somente o Senhor pode perdoar. E é o que Nínive vai fazer. O verso de número 5 diz: os homens de Nínive creram em Deus e apregoaram um jejum e se vestiram de saco, desde o maior até o menor. Preste atenção. Os homens de Nínive são homens tanto quanto Jonas é. A Bíblia diz: primeiro, eles creram em Deus. Segundo, diz que eles apregoaram o jejum. Terceiro, se vestiram de saco. Então esses homens fazem 3 coisas aqui. Começa pelo crer. Eles creem que na palavra de Deus. Segundo, o que é que esses homens fazem? Eles decidem se posicionar para jejuar. Qual a escola dominical que esses homens frequentaram? Bom, nenhum. Mas eles decidem praticar o jejum. Porque esse jejum era colocar a carne no seu devido lugar e falar aos ouvidos naquele tempo, daquela geração, que eles estavam se reservando exclusivamente para aquele que é digno da doação e da entrega total do seu tempo. Eu sei que quando a gente fala de jejum, a gente sempre acaba esbarrando em algumas questões. Eu já falei aqui sobre o jejum em outro momento, não vou voltar aos pontos, mas eu sei que há muita gente às vezes confusa com relação a isso. Mas há uma importância muito grande nesse nível de consagração. Quando se abre mão, no caso de alguns, de algumas coisas, no caso de outros, o jejum total. E é claro que só se pode, se deve fazer se o coração de alguém sabe que
E no seu entendimento, alguém sabe que seu corpo está bem, já tem passado, né, por uma avaliação, de modo que sabe que tem a condição de fazer, porque não tendo, melhor que não façam, se fizer alguma coisa, que faça um período bem pequeno de tempo. Eu sei que para qualquer judeu aqueles dias, eles começariam às 6 da noite e seguiriam. No Ocidente, a gente já toma esse caminho e tem esse costume de começar a partir da meia-noite, mas enfim. A questão, acima de tudo, está no desejo de estar nele. Está no desejo de se conectar com ele. Está no desejo de estabelecer uma ligação profunda com ele. E aqui começa a manifestação da graça de Deus para com Nínive. Porque Deus recebe aquele jejum. Mas eles fazem uma terceira coisa. O texto diz que eles se vestiram de saco. Então nós encontramos aqui em terceiro lugar em Nínive uma manifestação do coração diante de Deus por parte desses homens que revela a sua total humilhação. Então o que é que eles fazem? Eles se humilham totalmente diante de Deus. Deus viu aquela cidade na sua maldade. Mas Deus viu também aquela cidade no seu arrependimento. Veja o que diz o verso 7. Fez-se proclamar e anunciar em Nínive por decreto do rei e de seus nobres, dizendo: homens e bestas de cargas, gado maior e menor, não provem comida, não se alimentem, nem bebam água, mas cubram-se de cilício, homens e animais, e clamem a Deus fortemente, e então se converterão, cada qual de seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Então Deus vê a conversão do coração desse povo. Agora, entendendo esses dois pontos que estão tão presentes e são tão perceptíveis aqui nesse capítulo 3, nós vamos considerar aqui a mensagem que o Espírito Santo tem para o nosso coração neste dia. Porque o que pesa aqui diante dessa mudança que Jonas não queria? É que tudo aquilo que esse povo coloca diante de Deus, desde a sua crença ou a sua fé, desde o seu jejum, a sua humilhação, o que pesa aqui é a sua oração. E como nós estamos falando da importância da oração, nós já começamos a perceber aqui uma grande mudança, porque quando eu falo da visão de Deus, ela é a chave de tudo que acontece nesse capítulo 3. Por isso, o verso de número 10, o capítulo 3 conclui dizendo: e viu Deus o que fizeram. Então Deus estava de olho em Jonas. Deus estava de olho no caminho de Jonas. Deus estava de olho na mensagem pregada por Jonas. Mas Deus estava também de olho na cidade. Deus estava de olho na maldade. Deus estava de olho na violência praticada em Nínive. Mas eu preciso dizer também que Deus estava de olho. E aqui é muito importante. Deus estava de olho no arrependimento de Nínive.
Então Deus viu aquele jejum, Deus viu aquela consagração, aquela entrega, tudo isso é maravilhoso. Só que veja o que é que vai fazer diferença diante de tudo isso, porque é o arrependimento, é a conversão do coração, é o desejo de se voltar para Deus, se achegar a Deus, se humilhar diante de Deus, tudo isso conta e tudo isso é importantíssimo na questão que envolve a cidade de Nínive. Mas o que faz diferença aqui está aí no verso 8. O texto diz: cubram-se de silício homens e animais. E veja o que diz aí. Eu queria que você marcasse essa parte na sua Bíblia, tá? É muito importante. Veja o que diz aí o verso de número 8, na segunda parte ou na parte B desse versículo 8. E clamem a Deus fortemente. Aqui eles são convidados ao clamor. Nós estamos na nossa semana do clamor. Eles são convidados a um clamor. Mas colocando dentro do contexto que a gente está falando, eles são chamados para orar fortemente. Incessantemente. Insistentemente. Eles são chamados para orar. Eles são convocados para orar. Eles são convidados para orar. Nós precisamos entender que quando a gente está assistindo o mundo sendo estremecido por coisas e coisas que estão acontecendo, essa é a hora de entendermos a nossa posição. Porque Jonas aparece aqui como alguém que foi perdoado para carregar uma mensagem. Foi perdoado e agora carrega uma mensagem. Então Jonas entra como mensageiro na cidade. Ao mesmo tempo também que uma segunda pessoa que tem uma posição ali vai se levantar para acatar e acolher aquilo que foi anunciado e tomar um posicionamento, que é o rei. Então você tem um profeta e tem um rei, preste atenção nessa parte. Você tem o profeta e o rei, esses dois ministérios no que diz respeito ao Antigo Testamento falam muito alto, porque um é um líder político que sujeita a sua liderança, eu falo aqui como rei, a voz de Deus na vida de um profeta. É claro que quando eu falo isso aqui, eu não estou pensando em profetas neste tempo, como Jonas, porque isso aqui é uma outra realidade, é uma outra dispensação. E como nós já estudamos as dispensações aqui, você lembra, a gente falou sobre a inocência, consciência, governo humano, lei, a inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e o último milênio, enfim. Você sabe que essa dispensação aqui é uma outra realidade totalmente diferente daquilo que viria a se manifestar depois de João Batista no Novo Testamento. Mas é bem verdade que o rei está olhando e está reconhecendo em Jonas alguém que tem vida com Deus, que tem uma mensagem de Deus e que anda nos planos de Deus. E o que é que ele faz? Ele responde à mensagem se posicionando. Aqui eu preciso dizer que Deus sempre terá instrumentos úteis nas suas mãos para fazer um grande movimento em lugares. Mas o coração desses instrumentos precisa estar em Deus, para que haja uma grande ação de Deus
sobre vidas e no lugar. A uns Deus dá a mensagem, a outros Deus dá os recursos. E a outros a quem Deus deu a mensagem, às vezes Ele dá a mensagem, também dá os recursos. Aqueles que Ele dá os recursos, muitas vezes também Ele dá a mensagem. Mas eu estou falando para o propósito aqui desse capítulo de número 3, Deus une a mensagem de um com os recursos do outro. Porque o rei tem a condição de falar e ser ouvido na cidade, como aquele que pode estabelecer ou determinar algumas coisas. Jonas só pode entrar pregando a mensagem, mas não podia mudar nada. Porém, o rei podia. E Deus une essa mensagem de Jonas com aquilo que o rei tem como recurso e como autoridade. E quando Deus une essas duas coisas aqui, é maravilhoso. Porque ao unir essas duas coisas, isso causa uma mudança total de mentalidade na vida e na existência daquela cidade. E aqui eu preciso glorificar a Deus, porque eu creio que Deus está levantando você. Eu creio que Deus está levantando a outros. E na medida que Deus está nos levantando, Ele vai promover em muitos lugares uma grande mudança através das nossas vidas. O ambiente do seu trabalho é um ambiente para a gente que tem autoridade e que tem uma mensagem. O ambiente da sua faculdade é um ambiente para aqueles que têm uma mensagem e têm autoridade. E Deus vai usar tudo isso para a transformação de lugares. E aqui eu já quero profetizar que casas serão mudadas, bairros serão mudados, cidades serão mudadas, estados serão mudados. E não vão ser mudados por causa de determinados posicionamentos humanos, mas porque gente convidou gente a estar diante de Deus. E quem convidou gente a estar diante de Deus está pronto para ver aquilo que o Senhor vai fazer. Eu estou profetizando em nome de Jesus, porque eu não sei qual é o nível da situação vivida por alguns, mas uma coisa eu sei dentro de mim, que enquanto estamos pregando essa mensagem, enquanto estamos orando, tem coisas acontecendo em lugares, tem coisas acontecendo em vidas, tem coisas acontecendo por vidas. Por isso, quem estava na posição de rei não podia parar de influenciar. Quem estava na posição de mensageiro não podia parar de influenciar. Quem era agente da oração, quem era agente do jejum, quem era agente do louvor, não podia parar. Porque Deus estava fazendo um grande movimento no lugar. Talvez você não está vendo, mas tem coisa acontecendo. Talvez você não está enxergando humanamente, mas tem coisas acontecendo. Dentro dessa cidade, no mínimo duas coisas acontecem no meio desse movimento entre a mensagem de um profeta e a autoridade de um rei. E o que é que está acontecendo ali? Primeiro, uma reconexão nos relacionamentos, que é uma coisa que esses dias está ficando cada vez mais difícil. E somente Deus é quem pode dar graça e agir nessa situação. Porque está ficando cada vez mais difícil. Está ficando difícil o quê? Haver essa reconexão entre corações. Se você observou bem no capítulo 3 de Jonas aí, o texto diz pra gente que apregoaram um jejum.
clamaram a Deus. Apregoaram jejum, se humilharam e clamaram a Deus. E veja que todo momento em que isso é dito, o verso de número 5 diz: os homens de Nínive apregoaram o jejum desde o maior até o menor. O verso de número 6 diz que a notícia chegou ao rei. O rei se levantou de seu trono, e está escrito assim: despojou-se de suas vestes, cobriu-se de saco, assentou-se sobre a cinza e fez proclamar e anunciar em Nínive. Aí está escrito assim: homens, no plural, não se alimentem, não bebam água, cubram-se de humilhação diante de Deus. E é dito a todos: clamem. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo apenas, com essa leitura, que eles se conectam, eles se juntam. Qualquer barreira que havia nos relacionamentos ali, ela cai por terra, ela é quebrada. E por que o senhor diz isso? Porque é impossível que todos jejuassem sem romperem bloqueios. Porque o jejum por si só já começaria a quebrar e derrubar esses bloqueios. Veja o que é que Deus está fazendo. Deus está movendo um mensageiro e um rei em um tempo em que a destruição estava por chegar, por meio da oração. Veja o que Deus está fazendo. Deus está reconectando pessoas e ligando as pessoas umas às outras por meio da oração. Veja o que Deus faz. Deus está atento ao que sobe dos lábios e do coração dessas pessoas como manifestação de adoração, de louvor, de rendição e de arrependimento. E tudo isso acontece por causa da oração. Então ela tem a sua importância, principalmente quando a gente está vendo a terra se sacudida por grandes coisas. E Deus está sacudindo a estrutura da terra, começando nos lugares mais altos, começando entre os poderosos dessa terra. Antes que a destruição chegue, homens estão se levantando. Há um lugar para a oração onde as coisas estão difíceis. E nós precisamos levar isso em consideração. Precisamos orar, porque Deus sempre precisou e sempre precisará de um homem que ora. Alguém disse para mim em algum momento: pastor, o senhor não acha que essa colocação de que Deus é um Deus que precisa de alguma coisa, ela não rompe? Eu estou aqui usando uma linguagem bem humana. Assim como o profeta Isaías, numa linguagem humana, disse que o próprio Deus bradou e disse: a quem enviarei? Deus é o Deus que pode fazer tudo, mas Ele tem prazer em partilhar daquilo que Ele quer fazer, dando a indivíduos a oportunidade de se envolverem com o que Ele está fazendo ou querendo fazer. É por isso que Ele usa um Jonas, é por isso que Ele usa o rei, é por isso que Ele move as pessoas e trabalha por meio delas. Mas eu estou dizendo a você que sempre haverá uma necessidade em qualquer tempo, em qualquer geração, de um homem que ora, de uma mulher que ora. O arrebatamento da igreja vem, Jesus vem buscar o seu povo, mas até lá, e pode ser agora, pode ser daqui a um tempo, nós não sabemos o dia nem a hora,
Nós estamos aqui vigilantes, preparados e aguardando no Senhor. Eu quero dizer a você, em nome de Cristo Jesus, que Deus precisa de homens e mulheres de oração. Deus, vou repetir, precisa de homens e mulheres de oração. Em Isaías 6 você tem ali, no mínimo, 4 grandes necessidades de Deus. Um Deus grande como o nosso se dá ao luxo de dizer: eu quero te usar, eu preciso usar você, eu tenho que te usar. Agora, em segundo, qual é o conteúdo da oração deles? Qual é o conteúdo que leva essa cidade a estar fora da lista de Deus, da lista das cobranças de Deus? Qual é o conteúdo da oração deles? Bom, pelas palavras que são ditas, nós percebemos aí uma expressão que é dita na terceira parte do verso de número 8 do capítulo 3 de Jonas. É dito assim: e então se converterão, cada qual de seu caminho e da violência que há em suas mãos. E aqui a gente está percebendo o conteúdo da oração, uma vez que essas palavras são ditas. Porque quando eles vão orar, eles oram arrependidos, colocando diante de Deus tudo o que é dito pelo rei aqui, sua maldade, sua arrogância. E Deus é um Deus que se conecta a corações que se humilham diante dele. Então ouça o que eu estou dizendo, porque isso aqui é importante quando você pensa em mover. Em ver Deus mover a cidade, o bairro, o lugar. Há uma necessidade de se prostrar diante dele, colocando diante dele tudo aquilo que está muito presente na nossa vida e que precisa ser tirado, arrancado das nossas vidas pelo poder do Espírito Santo. Então, quando abrir a boca, identifique o que se passa dentro de você, como desejos, como aspirações, como medos, talvez até mesmo como engano, como malícia. Coloca tudo para fora. Porque se você fizer assim, a sua oração chegará até Deus e Deus moverá as coisas. Esse padrão aqui não é único, porque é o apóstolo Paulo que tem nos ensinado através das cartas sobre oração e como ele orava, e o que dizia e como dizia. Ele deixa claro nas suas cartas, o apóstolo Paulo, que há várias formas de se falar com Deus por meio da oração. Mas é inegável que quando o homem coloca diante de Deus a sua confissão, a graça de Deus decide banhar a alma desse homem. Deus ama ouvir, em primeiro lugar, a oração de gente que deseja viver uma conversão no seu coração e expressam isso. Deus ama ouvir e participar da oração de gente que
quando ora. Não são aqueles indivíduos cuja oração está focado apenas em si mesmo. Porque não é errado orar por você. Mas inclua sempre gente. Inclua sempre outras pessoas, outras necessidades, outras questões. Ore. Ore pela sua rua, pelo seu bairro, pelos seus vizinhos, por pessoas que você conhece e por pessoas, inclusive, que você não conhece. Expresse isso como parte do conteúdo da sua oração. Clame para que elas vivam um encontro glorioso com Deus. Clame para que elas vivam uma mudança na história de vida delas. Clame para que elas possam estar bem com as casas delas. Faça isso e Deus honrará a sua fé. Mas em último lugar, você percebe que a sua oração ela vem carregada de um desejo de que Deus pare o que estava vindo na direção de todo o povo, de toda a cidade, de todo o povo de Nínive. Qual foi a mensagem que Jonas entrou pregando? Ele entrou dizendo que haveria uma destruição na cidade. E agora você começa a glorificar a Deus. Porque quando eles vão clamar, esse clamor está dizendo diante de Deus: pare a força dessa destruição. Aquilo que isso pode causar, os impactos que podem causar. Por favor, detém, retém, segura, impede. Era Deus que ia permitir, era Deus que ia vir com juízo sobre aquela cidade? Sim. Mas o clamor deles é um clamor que coloca, entende quem está ligado, Deus contra o próprio Deus. E isso talvez você já ouviu alguém falando, algumas pessoas falando. Mas é quando o próprio Deus ele é o juiz e ele se torna também o advogado de defesa. Paulo diz isso, em Romanos, lá no capítulo 8, a partir do verso de número 31. Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E isso é interessante. Porque é Deus contra Deus. É a ideia de que Deus está assentado na cadeira de um juiz, mas ao mesmo tempo está na cadeira de um advogado. Ele é o Deus que está na posição de um promotor e ao mesmo tempo na posição de advogado de defesa. Isso é muito poderoso, isso é muito glorioso, isso é muito grandioso. Porque é Deus dizendo: a minha santidade os mataria. A pureza de Deus os colocaria num buraco. Porém, a graça e a misericórdia de Deus para a força desse juízo. É por isso que o texto diz, no verso de número 10 do capítulo 3 de Jonas, assim: e viu Deus o que fizeram, que se converteram de seu mau caminho, e se arrependeu Deus do mal que dissera que lhes faria, e não o fez. Claro que Deus não precisa e não se arrepende, não vai estar se arrependendo. Isso aqui é uma linguagem humana, para a gente poder assimilar de que Deus decidiu não fazer o que tinha proposto fazer.
Ele é Deus, ele faz o que quer e deixa de fazer o que ele também quer. Agora, a expressão aqui é para que a gente entenda que nesse grande tribunal que fazia Deus olhar e dizer: a maldade dele subiu até mim, contra eles vai o juízo. Também fez com que Deus olhasse quando viu o arrependimento, quando viu a entrega, a humilhação, a oração subindo, fez com que Deus olhasse. E sabe o que ele decidiu fazer? Ter misericórdia. E livrá-los daquilo que seria a destruição. Eu não sei quem crê no que eu vou dizer aqui, mas eu vou profetizar pela palavra. Porque Jesus diz em Mateus 21, 22, que eu cito tanto aqui: tudo que vocês pedirem em oração crendo, recebereis. Tudo que vocês pedirem em oração crendo, recebereis. Experimente levantar a voz em oração nesta manhã e veja como Deus pode e vai agir nas questões que envolvem pessoas que você ama. Eu não tenho dúvida, porque nós não oraríamos aqui esses anos que a gente está aqui todo dia. Nós não clamaríamos aqui. Inclusive os cabelos já estão, o que restou deles, aí apresentando-se bem brancos. O que restou, né? Mas nós não estaríamos aqui orando, nós não estaríamos aqui clamando se a gente não tivesse essa convicção de que enquanto a gente ora, há livramentos acontecendo, há coisas acontecendo, porque a gente fica quase sempre com aquilo que se vê do mal que está sendo feito no mundo. Mas não vemos sendo expostos muitos livramentos que Deus está operando. E eu sei que muita coisa tem acontecido essa hora. Tem gente saindo de salas, de pé, por causa de oração. Essa hora tem gente se levantando do leito da UTI por causa de oração. Esta hora tem gente sendo salva por causa de oração. Esta hora tem gente vendo portas se abrindo por causa de oração. Esta hora tem gente se derramando aos pés de Deus porque foi alcançado pela oração. Essa hora tem pessoas sendo saradas, curadas, restauradas, vivificadas por causa de oração. Como Deus está te vendo no meio desse cenário onde a destruição é iminente. Como Deus está vendo as nossas cidades, o nosso estado, a nossa rua, a nossa casa. Qual o posicionamento que a gente está assumindo? Você é o mensageiro ou você é o rei? Qual é a posição que você ocupa? Você está influenciando gente aonde você está através da sua vida de consagração e de oração. Seu coração está se reconectando com gente, se reencontrando com gente apesar das diferenças de pensamento. Você tem convicção de que está subindo aos céus aquilo que você tem colocado diante de Deus? E você tem certeza, dentro da sua alma e do seu coração, que Ele está vindo aí
Ele vai aparecer no meio dessa situação. Edeias de novas, Elias, ergueu este levando Emenias. Deus nos coloca neste dia de pé na sua presença. E Ele está dizendo, pela sua palavra, que Ele está parando a força da destruição em algumas casas. Ele está parando a força da destruição na vida de algumas pessoas. Ele está parando a força da destruição na vida de alguns jovens, na vida de crianças. Com isso eu estou dizendo em nome de Jesus, o que nós estamos tomando por base nessa semana de oração. E eu leio o texto e encerro em Isaías, no capítulo de número 30, que é o texto base dessa semana de oração. Nós lemos do verso 23 a 26, eu cito apenas os dois versos que dão base ao tema dessa semana. Isaías capítulo 30, verso 23 e o verso 26 diz assim a palavra de Deus: então dará o Senhor chuva à tua sementeira. Deus trará águas sobre as sementes que você está plantando. Você está orando? Você está contribuindo com alguma coisa no reino de Deus? Você está fazendo alguma coisa para a glória de Deus? Ele dará chuva à tua sementeira. Preste atenção que ele não diz que derramará águas só sobre a semente. Porque sobre as sementes é uma coisa, mas ele diz sobre a sementeira. Está em Isaías capítulo 30, verso 23. Ele dará chuva à tua sementeira. Paulo tinha isso em mente, eu não tenho dúvida, porque ninguém mais do que Paulo conhecia. Claro que depois de Jesus, o livro do profeta Isaías, no seu tempo, ele estudou aos pés de Gamaliel. E Paulo, quando fala aos coríntios sobre semente, é isso que ele tem em mente. Que Deus ama ao que semeia com alegria. E aqui a semente ela tem uma abrangência grandiosa, um alcance grandioso, porque ela atinge as múltiplas áreas da vida, ao mesmo tempo que ela aqui representa inúmeras coisas. Porque orar é semente, e eu já disse que tudo é semente. Sua fala aos ouvidos de alguém é uma semente que você planta, seja para o bem ou seja para alguma situação de desorganização emocional. Mas veja que o texto diz que o Senhor dará chuva não só à semente, mas à tua sementeira, que é a fonte das sementes. Aquilo que é responsável por chegar as sementes às suas mãos. Ele diz que dará chuva. As orações, o clamor, aquilo que você tem colocado diante de Deus, isso não ficará seco. Deus vai derramar águas abundantes, e essa é a proposta dessa semana: e sereis abundantemente produtivos e sarados, e sereis abundantemente abençoados e sarados, porque Ele dará chuva à tua sementeira.
com que semeias, ou com que semeares a terra. Ele diz, e dará pão do fruto da terra. Paulo tinha isso em mente quando falou aos Coríntios, à igreja de Corinto, aos crentes de Corinto. E dará pão do fruto da terra, e será pingue e abundante. Teus gados naquele tempo serão apacentados em espaços pastos. Deixa-me ler o 24. Ele diz, teus bois e teus jumentos que lavram a terra comerão feno saboroso, que será limpo com a pá e o crio. Verso 26, ele diz, a luz da lua será como a luz do sol. Ele está falando aqui de estabilidade para o teu tempo, ou para este tempo da tua vida. Porque uma hora é sol, outra hora é lua, mas ele diz, eu darei a você estabilidade. Recebe quem tem fé e quem tem juízo. A luz da lua será como a luz do sol. E a luz do sol, ele diz, 7 vezes maior. Ele ampliará a luz da lua e aumentará a luz do sol. Ele diz, no dia em que o Senhor atar a ferida de seu povo e curar a contusão de sua ferida. Ele está dizendo que haverá cura. Porque ele vai dar chuva sobre a sua terra. Eu vou profetizar de novo. Ele está dizendo que haverá cura. Haverá cura. Haverá saúde sobre a sua vida. Haverá cura. Haverá abundante chuva sendo derramada. Deus não deixará a tua terra seca. Ore. Posicione-se diante dele e ore. Ore todo dia. Ore o dia todo. Porque você não ora somente de joelhos, você ora andando, você ora parado no lugar. Ore. Ligue a sua mente a Deus e diga, Deus, entra aqui, abre ali, move aqui, age ali. Eu sei que tu és poderoso para fazer. Olha para o Jonas e olha para esta cidade. Olha para as casas, olha para os lares, olha para as famílias. Fala com ele. Paulo diz aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Em Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo diz, orem todo o tempo no Espírito. Nós precisamos nos mover em oração. Paulo diz, não cessem de fazer súplicas a Deus, escrevendo a Timóteo, também aos Filipenses. Ele convida a orar. Aos Colossenses, os que estavam em Colosso, ele estava dizendo, ore. Eu creio no poder do Deus que ouve a oração. Porque quem ora é humano, é limitado, é frágil, é fraco, mas quando ele fala com Deus, Deus é grande, Deus é santo, Deus é forte, Deus é aquele que tem poder para mudar qualquer situação e sereis abundantemente abençoados e sarados. Casas saradas para a glória de Deus. Relacionamentos sarados para a glória de Deus.
São dias doídos, são dias difíceis, são dias de desencontros de corações e vidas. Mas se orarmos, muita coisa vai mudar. Se orarmos, muita coisa vai acontecer. Parece que estamos perdendo tempo todo dia na oração, mas não é. Tem coisas acontecendo. A gente aqui não vive nem compartilhando um terço daquilo que Deus está fazendo em corações e vidas através deste trabalho. Mas eu digo que enquanto estamos orando, tem coisas sendo movidas. E esta semana será uma semana muito produtiva nas nossas vidas. Esse mês de março será um mês abundante, produtivo nas nossas vidas, porque haverá chuva sobre a nossa vida. Haverá chuva sobre os nossos corações. Haverá chuva sobre a nossa terra. Vai frutificar, vai multiplicar, vai crescer. Vem a abundância de Deus. Que as Nínives sejam saradas, que os corações humanos sejam reconectados e que Deus mostre, diante de tudo que já falamos aqui, que nós estamos no lugar certo a cada dia, influenciando corações e vidas para que o nome do Senhor neles seja glorificado. Vamos orar, gente, para a glória de Jesus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença, Senhor, nós estamos neste momento, te agradecendo, a Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos concede de bênção e vitória. Tu sabes o que se passa na nossa vida, tu sabes o que se passa no nosso coração, sabes as coisas que colocamos diante de Ti. E aquelas, ó Deus, no nome de Jesus, e ainda colocaremos diante do Senhor, porque a cada dia chega pedidos de oração. E nós temos, Pai, sentido a cada dia que o Senhor tem derramado sobre nós, como disse Paulo aos Efésios, um espírito de súplica. E a cada dia é um desafio a nossa fé. Mas nós sabemos em quem temos crido. E cremos no Teu poder e na Tua autoridade sobre nós. Por isso, age liberando uma grande vitória na nossa vida. Age operando uma grande vitória sobre as nossas vidas. E faz Teu nome ser glorificado nas nossas vidas. Abençoa cada homem, abençoa cada mulher, abençoa cada um daqueles, ó Deus, que estão precisando, ó Deus, do Teu socorro, e aqueles que estão bem, Senhor, e que querem ver mais os céus abertos sobre eles, que o Senhor faça coisas grandes. Ontem a Tua palavra de forma simples veio ao nosso coração, dizendo que o Senhor nos conhece como conhecia Natanael, e que o Senhor nos daria o que está reservado para ser entregue neste tempo, uma vez que o Senhor disse a Natanael que ele veria os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu creio, ó Deus, que este é o tempo também para as nossas vidas,
de vermos os céus abertos, de contemplarmos a tua glória, de contemplarmos o teu poder, de contemplarmos a tua ação, de contemplarmos a tua operação. Por isso, ó Deus, abraça cada um de nós, sustenta cada um de nós, guia cada um de nós, não nos deixe sozinho, ó Deus, com o peso, ó Deus, da responsabilidade desse chamado e das coisas que o Senhor tem confiado para que nós façamos. O desafio, Senhor, parece tão maior do que cada um de nós, mas ajuda-nos pela tua graça, ajuda-nos pela tua bondade, ajuda-nos pelo teu favor, ajuda-nos pelo teu poder, ajuda-nos pela autoridade do teu Espírito. E faz, Senhor, a cada dia, neste tempo e para além deste tempo, com que o teu nome seja engrandecido. Tua palavra foi ensinada de forma simples e tranquila nesta manhã, mas eu sei que uma vez que ela é lançada, ela não volta para ti vazia. Eu sei que a tua palavra, Deus, não volta para ti vazia, mas antes ela cumpre o seu propósito. Por isso, levanta, como levantasses um Jonas para Nínive e homens e mulheres para aquela cidade, assim como a cidade para a própria cidade viver uma mudança. Eu creio que tu podes, tu és um Deus santo e tua santidade mataria a todos os homens dessa terra, porque são, Senhor, falhos e pecadores, mas ao mesmo tempo eu sei que a tua compaixão levanta, tua compaixão ergue, tua compaixão sara, tua compaixão, Senhor, muda a mentalidade, o coração. Deus, age no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa. Meu Senhor, da entrada da casa até o quintal da casa, até a varanda, em nome de Jesus, onde há, Senhor, alguém que ora, vá visitando cada parte, cada cômodo da casa, vá visitando pelo teu poder, vá visitando pela tua autoridade, vá visitando pela unção e a graça do teu Espírito agora, para que cada um dos teus filhos possam sentir, desfrutar, gozar da tua presença e passarem um dia debaixo da tua proteção, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua direção, debaixo da tua força, debaixo da tua operação. Eu estou te pedindo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, para a exaltação de Jesus Cristo, para o louvor de Jesus Cristo, para a honra de Jesus Cristo. Estende a mão, ó Deus, estende a mão, ó Deus, estende a mão, ó Deus. Desce com o teu socorro, desce com o teu socorro. Nós estamos, Pai, a cada dia como Jonas, andando, nos movendo, mas sempre entendendo que enquanto a gente vai fazendo a nossa parte, tu estás fazendo a tua. Faz teu nome ser engrandecido, faz teu nome ser glorificado
nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, 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 em nome de Jesus, sara, sara, sara as contusões, seja na alma, no corpo, sara, em nome de Jesus Cristo. Estabelece saúde no corpo dos teus filhos e de cada um de nós. Saúde, saúde e saúde. Estende as tuas mãos sobre cada um de nós e faz-nos vivermos uma semana abundante, feliz, um mês abundante, feliz, debaixo da tua graça. Abençoe os negócios, abençoe as lojas, os comércios, abençoe a todos nós, ó Deus, abençoe as famílias, os lares, em nome de Jesus, com vida, com graça, com poder, nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo, alcance a todos nós, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus Cristo. Faz em nós, por nós, durante todo esse mês, com que a tua bênção venha sobre as nossas vidas. Teu jugo é suave, teu fardo, Jesus, é leve. Faz pela oração com que essa paz, esse gozo, essa alegria tome as nossas mentes, o nosso coração. Como diz o hino 17 da harpa, nos envolve no manto da doce oração. Ajuda-nos em tudo para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus. Que este mês seja uma bênção, debaixo de saúde, debaixo de proteção, debaixo do teu cuidado, debaixo da tua direção, debaixo do teu favor, debaixo da tua graça. É no nome de Cristo Jesus que nós nos humilhamos diante de ti, reconhecendo que somente o Senhor pode, somente o Senhor tem, somente o Senhor faz. Fica conosco, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Nos dá uma tarde de paz, de vitória, e abençoa-nos nas múltiplas atividades de trabalho que a gente vai fazendo diariamente. Cuida da entrada de todos nós, da saída, da ida, da volta, e que tudo seja somente para a tua glória e o teu louvor, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu te peço, ó Deus, depois desta oração, Senhor, especificamente por cada um de nós, eu te suplico em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua bênção seja derramada sobre todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, sobre as nossas irmãs em Cristo Jesus. Desperta o nosso coração para a caminhar, desperta o nosso coração para o relacionamento mais íntimo contigo, mas abençoa as nossas mãos, os nossos pés, na entrada e na saída, durante todos esses dias. Aqueles que estarão em oração conosco, Senhor, a cada dia aqui, que eles sejam em tudo abençoados. Alcança poderosamente, com um grande milagre, Senhor, a vida da irmã Fabiana Naquela. Alcança com um grande milagre
a vida do pastor Gilvan, da pastora Eliane. Alcança, Deus, com um grande milagre neste dia e a partir deste dia, a vida, Senhor, da irmã Fátima Santana. Alcança com um grande milagre a vida da Maria Sheila. Alcança com um grande milagre, Deus, durante todos esses dias e durante este ano, a vida da irmã Kátia, do seu esposo e dos seus familiares. Alcança com um grande milagre a vida, Deus, da irmã Fernanda, dos seus familiares. Alcança com grandes milagres a vida da irmã Érica, por quem nós temos orado todos os dias. Estende as mãos, continua abençoando a vida de cada um de nós, nossos familiares, de perto e de longe, que todos sejam alcançados pelo poder de Jesus Cristo e para a glória de Jesus, que o Senhor abra os céus de uma forma tão grandiosa, Deus, durante toda esta semana. Sejamos durante esse mês fortalecidos, levantados com o poder do Teu Espírito, cheios de autoridade, revestidos de graça, de modo que onde pisarmos, onde chegarmos e onde alguém falar conosco, ele sinta verdadeiramente a Tua presença gloriosa nas nossas vidas e que haja um temor no coração ao ponto deles se renderem e entregarem suas vidas também a Jesus Cristo, para serem cheios do Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, pela Tua graça, no nome de Jesus, na glória de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Cobre cada um de nós. Cobre. Emedeias que devas. Tomo daqui a cuideriere de rigovas. Deus, como valor de que é. Ai, o irreverias, Deus, todo valor. Estende as mãos, Senhor, em nome de Jesus. Alcança o irmão Souza, a irmã Fernanda. Alcança a missionária Lucimane. Alcança a Fátima Costa. Alcança a Brian. Alcança a Laura, Stephanie, Deus. Alcança para a glória do Teu nome. Da vitória à irmã Adriana Florencio, Deus, naquelas questões que ela tem apresentado ao Senhor em oração, Deus, entra com vitória na situação, Senhor. Faz Teu nome ser engrandecido, Deus, no nome de Jesus. Dá vitória à Tua filha. Alcança a irmã Cessa, sua casa, seus filhos, dê vitória em nome de Jesus e abençoe. Faz um grande milagre. Alcance a vida da irmã Luciana, da irmã Wanda, e dê grande vitória às suas filhas, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana debaixo da graça de Deus. Fique ligado no trono da graça. Esteja
durante essa semana, reservando um tempo em jejum. Reserve um tempo também na sua casa para estar em oração junto conosco. E nós vamos, durante toda essa semana, estarmos em consagração, em oração, clamando por esse mês, clamando por nossas casas, clamando pelos pedidos de oração e pelos irmãos e irmãs que precisam. E cremos que o Senhor já liberou sobre cada um a vitória que cada um precisa. Já deu tudo certo, porque maior é aquele que está conosco. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.